Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula e nessa aula nós falaremos sobre regra de 3. E regra de 3, ela pode te enganar. Por quê? Porque antes de saber a regra de 3, você tem que se lembrar de um outro conceito, que é o conceito de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Como assim, professor? O que é isso? É o seguinte, quando eu realizo uma regra de 3, eu estou sempre relacionando duas grandezas, correto? Só que a maneira que essas grandezas se relacionam, essa maneira ela pode ser direta ou inversa. Vou te dar um exemplo. Olha só para o slide. Tá assim, ó. Um automóvel percorre 200 km em 2 horas. Quantos quilômetros o mesmo automóvel percorrerá em 3 horas? Qual que é aqui a jogada? Você pensa, olha só, se em 2 horas ele anda 200 quilômetros, em 3 horas ele andará quanto? Se você considerar que ele está com a mesma velocidade, já que o exercício não especificou, ele vai mais longe, certo? Pois é, então, quanto mais tempo, mais longe ele vai. Logo, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Às vezes, porém, isso não acontece. Às vezes, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. E o exemplo clássico disso é o exemplo da velocidade. Ó, se eu estou dirigindo a 120 km por hora e eu levo 1 hora, agora se eu mudo e a minha velocidade e ela vai para 60 km por hora, ou seja, ela baixou, o que você acha? Que eu vou levar mais tempo ou menos tempo para chegar? Mais tempo, né? A minha velocidade diminuiu. Então, nesse caso, quando uma grandeza diminui, a outra aumenta. Então, elas são inversas. Legal? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar se a relação das grandezas é direta ou inversa. Esse aqui do exemplo, eu já comentei que é direta, né? Porque se ele anda 200 km em 2 horas, com a mesma velocidade, em 3 horas ele vai andar mais. Quando você identifica que ele é direta, você pode resolver o exercício assim, ó. Você pensa, faz uma tabelinha, coloquei, ó, quilômetro e tempo. Aí você pode pensar que 200 quilômetros ele consegue percorrer se o tempo for 2 horas. Então, qual que é a pergunta? Quantos quilômetros ele percorre? Eu coloco um X aqui, quando o tempo for 3 horas. E é por isso que essa regra chama regra de 3, porque eu tenho 3 valores e não tenho 1. Agora, o que você pensa? Nós já analisamos e vimos que as grandezas são diretamente proporcionais, correto? Ou seja, se o tempo aumenta, a quilometragem aumenta. E não tem a ver com a seta estar para baixo ou para cima. A questão é que eu coloquei duas setas aqui que estão no mesmo sentido. É isso que importa. Podia ser as duas para cima também, porque é verdade. Então, olha só. Se 2 aumenta para 3, 200 vai aumentar para alguma coisa. Se os dois lados eles estão nessa proporção, um aumenta, o outro aumenta, então quer dizer que você pode executar uma regra de 3 diretamente. E como se executa? Assim, ó. Multiplica em cruz. Certo? Quando você multiplica em cruz, o que acontecerá? Você terá 200 vezes 3, que é igual, ó, primeiro esse lado, ó, 200 vezes 3, que é igual a 2 vezes x. Quando você faz isso, 200 vezes 3 é 600, que é igual a 2 vezes x. E aqui tinha uma regrinha, lembra? Você divide os dois lados por x. Divide os dois lados por 2. E os alunos às vezes gostam de falar assim, tá multiplicando, passa dividindo. Então, faz assim, ó. 600 dividido por 2 é igual a x. Quanto vale aqui x? X valerá 300, que é a minha resposta aqui. Então, qual que é a quilometragem que eu consigo andar em 3 horas? Com a mesma velocidade, ele andará 300 quilômetros. Uma outra maneira de construir seria fazer assim, ó. Você colocar 200 dividido por x é igual a 2 terços. Você simplesmente pega do jeito que está aqui, ó, e constrói uma igualdade de frações. Quando você faz isso, se você multiplicar em cruz, você verá que dará a mesma coisa. Ó, 2 vezes x, 2 vezes x. 200 vezes 3, 200 vezes 3. Legal? Então, regra de 3 simples. É desta maneira quando a proporção é diretamente proporcional. Legal? Porém, às vezes não é. Olha só, o exemplo aqui agora do inversamente proporcional. Quando eu tenho
o inversamente proporcional é este caso em que quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Olha só, um automóvel realiza uma viagem em 4 horas, com velocidade de 100 km por hora. Qual seria o tempo da viagem se a velocidade do automóvel fosse de 60 km por hora? Note que agora que a velocidade diminuiu, então a ideia é que demore mais, não é? Não faz sentido? Então você vem aqui e constrói a mesma relação, ó, quilômetro e tempo. Então, nesse caso aqui, estamos falando de velocidade. Então eu vou fazer quilômetro por hora, tudo bem? Velocidade. Como ficará? Quando era 100 km por hora, o tempo foi de 4 horas. Quando a velocidade se tornou 60 km por hora, o tempo foi de, não sei, vou colocar um X aqui. Só que agora, lembra daquelas setas que eu coloquei? Eu tenho que pensar assim, ó. Quando a velocidade diminui, ó, para cá está diminuindo. O que acontecerá com o tempo? Vai diminuir para baixo? Não. Ele diminui para cima. Certo? Ou você pode apontar as setinhas ao contrário também. Daria do mesmo jeito, desde que você se lembre. Você pode inventar uma convenção para você. Por exemplo, para cima é sempre quando está aumentando. Tá bom. Se aumenta para cá, você sabe que quando a velocidade aumenta, ele vai chegar mais rápido, não é? Então, nesse caso aqui, ó, a relação é inversa. Porque o tempo, se aumenta para cá a velocidade, o tempo vai diminuir para cima. Então, ele aumenta para baixo. Certo? Feito isso, você percebeu que a relação das grandezas é inversamente proporcional. Então você não vai poder executar o cálculo do mesmo jeito. Eita, professor, mas e agora? Como é que eu faço? Lembra daquela fração que a gente só pegou e copiou em forma de fração? Quando era diretamente proporcional? Então, quando é inversa muda um pouquinho. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar 100 sobre 60. Uma delas eu coloco do jeitinho que tá. E a outra eu faço assim, ó. Igual, e aí eu vou fazer uma coisa, vocês me falem o que eu fiz. E aí, conseguiram perceber? Eu inverti aqui, ó. O que estava em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. Em vez de 4 sobre x, eu coloquei x sobre 4. Então, mantém uma e inverte a outra. Depois que você fez isso, meu amigo, só resolver normalmente. Então, aqui como ficaria? Poderia ficar 100 vezes 4, que é igual a 60 vezes x, certo? Ou 60x. 4 vezes 100 é 400. É bem tranquilo de calcular. E aqui ficou 60x. Esse 60x com esse 400, tá vendo que tem zero aqui dos dois lados? Eu posso até cortar já, se eu quiser simplificar. Então, qual será o valor do meu x? Será 40 sobre 6. Certo? E aí você pode deixar assim mesmo, ou você pode resolver a divisão para encontrar um valor decimal. Como ficaria? Ficaria assim, ó. Você pode fazer 40 sobre 6. Quantas vezes o 6 chega mais próximo do 40? É o próprio 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Para 40, 4. Certo? Aí eu vou colocar aqui um zero. Lembra disso? Quando eu coloco esse zero, eu tenho que pôr uma vírgula aqui. E aí eu vou colocar o 6 de novo. 6 vezes 6, 36. Então, para 40, 4. Coloca aqui o zero. 6 de novo. Isso aqui vai virar uma dízima. Então, o tempo é aproximadamente 6,66 horas. Certo? E ainda daria para transformar isso aqui em minutos. Mas o exercício não pediu isso. Vamos parar por aqui. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Não errem esse tipo de coisa, porque isso cai muito nas suas provas. Se tiverem dúvidas, mandem pra gente aqui, que nós te ajudamos. Um grande abraço. Tchau.